Oi, 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 voltamos aqui. Vamos lá continuar falando sobre as teorias da aprendizagem. Então, nós falamos sobre o behaviorismo e sobre o cognitivismo, e aqui, nessa parte da aula, nós vamos falar sobre o socio-interacionismo. Lembram? Todas as vezes que vocês escutarem falar sobre interacionismo, socio-interacionismo, o principal nome vocês vão lembrar que é Vygotsky, tá? Por quê? Porque o Vygotsky, ele defende que a aprendizagem, ela deve acontecer mediada pela interação social e pela cultura. Então, todo sujeito, para aprender, ele precisa do outro, né? E esse outro é o mais velho, é o mais novo, é o mais estudado, é o menos estudado, é na interação social de uma forma geral, certo? E um dos conceitos que o Vygotsky traz para a gente, nós já falamos sobre ele em outras aulas, que é a zona de desenvolvimento proximal, que é justamente aquele espaço entre o que o aluno já faz sozinho com o que ele consegue fazer com a ajuda. Então, a relação dessa área, né, dessa zona, daquilo que o aluno já sabe, com aquilo que ele é capaz de aprender, é o que a gente chama de zona de desenvolvimento proximal. Então, como que a gente faz uso desses conceitos do socio-interacionismo no ambiente escolar? Colocando as crianças para fazer trabalhos em grupos, fazer tutoria entre pares, né? Trabalho em dupla também. A mediação ativa do professor também é algo que é muito funcional e que precisa que aconteça. E aí, uma coisa que a gente precisa também levar em consideração na teoria socio-interacionista é que o papel, né, esse papel social, cultural, histórico, ele é fundamental para o desenvolvimento humano, tá? E como é que acontece essa interação com o outro e com o meio? O instrumento central, né, identificado e estudado por Vygotsky é justamente a linguagem que vai ser o caminho para a geração do pensamento e da aprendizagem. Ou o pensamento vai gerar a linguagem que vai colaborar com a aprendizagem. Dentro dessa perspectiva, o professor, ele é o mediador, ele deve ser o mediador, né? Ele vai criar condições que vão auxiliar, que vão levar para a aprendizagem e vão apoiar o aluno nessa zona de desenvolvimento proximal, certo? Então, a zona de desenvolvimento proximal é aquilo que o aluno já sabe, aquilo que ele já consegue fazer ali sozinho, e que vai precisar de um esforço, de uma ajuda para fazer algo que é novo, que é conteúdo novo, que é aprendizado novo, tá? Nessa teoria, na teoria socio-interacionista, o aluno, ele também tem um papel ativo e participativo. Esse aluno, esse aprendiz, ele vai construir o seu conhecimento não de maneira interna, como no cognitivismo, e nem de forma passiva, que nem no behaviorismo. No socio-interacionismo, ele constrói o conhecimento por meio da colaboração, né, da interação e do diálogo, tá? Por isso que é importante a gente frisar nessa perspectiva a aprendizagem colaborativa. Ações em que sejam realizadas em forma de grupo, de maneira coletiva, vão sempre trazer um feedback maior e melhor para o aprendizado, tá bom? Dentro dessa perspectiva, a gente também precisa pensar em alguns recursos e estratégias que podem ser facilitadores desse processo de aprendizado. O uso de mapas colaborativos, ou mesmo de ferramentas digitais interativas, que estão muito em voga, né, nos dias de hoje. Atividades também que valorizem a cultura e a experiência de vida dos alunos. Então, utilizar o contexto do dia a dia, as experiências trazidas pelos alunos, que podem ser transformadas em conteúdo ou mesmo em algo, em contexto discursivo, para que esse aluno se sinta participativo
ativo, se sinta ativo e gere aprendizado. Outro recurso legal são jogos cooperativos, que são trabalhos que a gente pode estar fazendo para reforçar a aprendizagem por meio da interação. Cooperativo vem de cooperação, um ajuda o outro, tá? E todos aprendem juntos. Situações em que o professor também pode oferecer apoio gradual. Aí, esse apoio gradual, vocês pensem em uma escadinha, tá? Em que o aluno vai subindo e vai precisando tirar o degrau anterior para que ele continue subindo, certo? É mais ou menos assim que funciona as estratégias numa perspectiva socio-interacionista. Nós precisamos estar motivando o aluno a participar. É a participação, é o envolvimento na tarefa que vai gerar aprendizado nessa abordagem, tá bom? E aí depois a gente vai falar sobre outra teoria, né, que é a teoria humanista ou humanismo, que tem como principais nomes Carl Rogers e Abraham Maslow. Nessa perspectiva, o Carl Rogers, ele traz uma abordagem chamada de aprendizagem centrada na pessoa, que vai ter como foco o potencial e as necessidades humanas, tá? Então, leva-se em consideração a pessoa. Aqui não se leva em consideração o coletivo ou o meio externo, mas questões individuais, porque essa abordagem ela vai levar em consideração metodologias que promovam a autonomia, a empatia, o clima de respeito. Então, uma aprendizagem centrada na pessoa é uma aprendizagem mais individualista, é uma aprendizagem que vai levar em consideração as potencialidades e as necessidades desse aprendiz, desse aluno. E o próprio nome já diz, né, humanista. Ela é uma abordagem mais humana, mais voltada para a pessoa, tá? Então, olha só, o humanismo é uma teoria que valoriza o ser humano, né, como um todo, razão, emoção, valores e experiências pessoais, certo? Ela também é vista como processo. Aliás, a aprendizagem nessa abordagem ela é vista como um processo de autodesenvolvimento, onde o aluno busca realizar o seu potencial, né? Conquistar o seu potencial. E aí, para que essa conquista aconteça, ela vai precisar de incentivos, tá? Incentivos que vão levar à liberdade, à autonomia, à autoestima desse aprendiz de forma de maneira fortalecida, tá? Então, o trabalho com a abordagem humanista, na perspectiva da teoria humanista, ele vai levar em consideração esse autodesenvolvimento. E aqui a gente precisa resgatar, né, por exemplo, algumas possibilidades de aplicação no ambiente escolar, né? O aluno, ele é o protagonista do seu processo de aprendizagem, certo? O professor aqui, ele vai atuar como facilitador. Ele vai ajudar na criação de um ambiente de respeito, de empatia, de acolhimento. Ele vai também dar ênfase no desenvolvimento integral, porque aqui a gente não está falando de desenvolvimento cognitivo somente, ou de desenvolvimento emocional somente. A gente está falando de um desenvolvimento integral do indivíduo, do sujeito, que envolve cognição, emoção, os aspectos sociais, os aspectos éticos, tá? E um outro princípio também da abordagem humanista é a valorização da experiência pessoal como ponto de partida para o aprendizado. Aqui, o professor, ele vai estar sempre incentivando, ele vai estar sempre mostrando para o aluno que ele é capaz, que ele consegue e que ele vai alcançar as metas que foram ali propostas para o período. Como a aprendizagem
ela como ela é baseada centrada, na verdade, na pessoa, como ela é centrada na pessoa, a gente vai ter, deixa eu só corrigir essa palavra. Como ela é centrada na pessoa, avaliativa. Ela vai considerar os interesses e necessidades individuais, né, na escolha das atividades. Então, o ponto de interesse não é o do professor, não é o da turma, é do aluno, certo? O uso de rodas de conversa, para trabalhar questões, por exemplo, de sentimentos, opiniões, reflexões, trabalhar também com projetos em que os alunos possam escolher os seus temas de interesse para investigar, para resolver, tá? Nessa abordagem, se utiliza a avaliação formativa e autoavaliativa, que vai valorizar o processo e não apenas o resultado. Também a gente precisa levar em consideração que o ambiente escolar, ele deve promover o acolhimento, a escuta e a motivação intrínseca. E aí vocês dizem assim, meu Deus, professora, quanta coisa linda, né? Seria lindo, né? Se fosse assim, de verdade, na prática. Mas a gente sabe que as teorias da aprendizagem, em algumas escolas, elas são utilizadas. Então, você pode até não ver, né, não ter tido experiência dessa abordagem humanista na escola em que você estudou, mas em outra escola, em outra cidade, em outros lugares, essas proposições, elas são utilizadas bem à risca, tá? Então, existe sim escolas que praticam a teoria humanista. E aí a gente chega na abordagem construtivista, tá? Que vai trazer como base as influências do Piaget e do Vygotsky, onde o aluno constrói o seu próprio conhecimento a partir das interações com o meio. Aqui a gente une a teoria do Piaget e a teoria do Vygotsky, tá? Numa abordagem de aprendizagem. Na teoria construtivista, a gente vai ter como principal aplicação no ambiente escolar o uso de situações problemas, de experiências investigativas, aprendizagem baseada em projetos ou em problemas, tá? Essas metodologias, elas são importantíssimas para quê? Para que o aluno possa construir o seu próprio conhecimento a partir dessas interações, a partir das vivências estabelecidas. Então, como nós já falamos, lá no cognitivismo e lá no socio-interacionismo, o sujeito, o indivíduo, o aluno, né, ele é um sujeito ativo, porque ele vai construir o seu próprio conhecimento. Já cabe ao professor ser mediador, organizando as situações que o aluno vai ter como desafio. A aprendizagem, nesse processo de ensino, dentro dessa perspectiva construtivista, ela depende da interação entre assimilação e acomodação, lembram lá dos conceitos de Piaget? Levando ao equilíbrio cognitivo, né? E também vale lembrar que aqui também se leva em consideração as fases do desenvolvimento da criança, tá? Então, é importante que as atividades que sejam propostas sejam de acordo com o estágio de desenvolvimento do aluno. Existem algumas implicações pedagógicas, claro, né? Como o ensino é centrado no aluno, a gente precisa respeitar o ritmo desse aluno. Então, a gente não vai passando por cima, porque tem que dar conta do conteúdo, certo? Isso é um ponto. Outro ponto é que o professor, ele propõe as situações problemas, através de experimentos, de jogos, que vão estimular a reflexão. Então, cabe ao professor selecionar essas situações problemas e
conduzir, né, mediar, para que o aluno busque as soluções para esses problemas. Nessa perspectiva também, errar, sabe? Quando a gente diz que errar é humano, então aqui o erro ele é valorizado como indicador de raciocínio. Por quê? Porque se ele errou é porque ele está tentando, né? Então, a gente vai ver o erro não como o fim, que merece uma tinta vermelha, ou merece uma punição, que nem lá no behaviorismo. Aqui não. O erro, ele vai ser um indicador de aprendizagem, tá? E aí, eu trago alguns exemplos práticos para vocês na sala de aula, né? Em matemática, pode ser proposto desafios de contágio, usando materiais concretos, usando palito, tampinha. Em ciências, incentivar o experimento através do que, para que as crianças possam buscar respostas através desses experimentos. Na língua portuguesa, reescrita de histórias conhecidas, pode permitir que a criança explore as hipóteses sobre a própria escrita, né? Na educação infantil, o uso de brincadeiras simbólicas para estimular a imaginação vai ser importante também, tá? E aí, para a gente fechar esse momento de hoje, da nossa aula, a gente vai só relembrar quais foram as teorias da aprendizagem que nós conhecemos. O behaviorismo, né, que tem como foco o comportamento, e vai trabalhar com estímulo-resposta, com a história do reforço positivo e reforço negativo. O cognitivismo, que vai levar em consideração os processos mentais internos, né, memória, atenção, raciocínio. O socio-interacionismo, com a aprendizagem mediada pela interação e pela linguagem, do Vygotsky. O humanismo, do Carl Rogers, que vai trabalhar com o ser, o foco no desenvolvimento integral, tá? Trabalhando sempre as possibilidades, as potencialidades e as necessidades do sujeito. E o construtivismo, que une a teoria do Piaget e do Vygotsky, no foco onde o aluno é o sujeito ativo e ele vai construir o seu conhecimento, tá certo? Dúvidas até aqui? Pois se vocês tiverem dúvidas, leiam o material que eu estou deixando abaixo desse vídeo e nós nos encontraremos na nossa próxima aula, tá bom? Gratidão até aqui e tchau, tchau.